Carta de Paulo aos Efésios, 3º capítulo, do versículo 14 até o versículo 21, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos para que nesse momento a sua palavra seja aberta e seja explicada de uma maneira que a gente possa entender e de uma maneira que possa afetar quem nós somos e afetar a nossa semana, a maneira que a gente vive. Não deixa que os minutos aqui sejam desperdiçados, não deixa que os minutos aqui sejam jogados ao vento, mas faça com que o nosso coração esteja atento à sua vontade e aos seus direcionamentos. Quebranta as nossas vidas e nos coloca diante da sua vontade, diante do seu amor, que a gente possa entender aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, através das suas escrituras. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, um ótimo domingo de descansar, de dormir um pouquinho até mais tarde, domingo de macarronada com Coca-Cola ou de pastelzinho de feira. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo na presença do Senhor. Hoje, o tema da nossa explicação através do texto base é um exemplo de oração. A gente tem trabalhado aos domingos e já estamos caminhando já para o final dessa série, sobre uma série sobre oração. E nessa série a gente caminhou sobre o que é oração, qual que é o propósito da oração, por que oramos, para que oramos. Caminhamos como orar, vimos a finalidade da oração, vimos a oração com a tentação, como que a oração trabalha para afastar a gente do mal. Vimos como a oração é importante e essencial para a gente se manter de pé contra o inimigo e receber a armadura de Deus. E hoje a gente vai continuar nessa série, nessa jornada de oração, onde a gente redescobre a essência dela vendo um exemplo de oração. A melhor forma da gente aprender como orar, a melhor forma da gente entender como uma oração é vendo um exemplo. Um filho, ele aprende como fazer algo vendo o exemplo do seu pai, vendo o exemplo da sua mãe. E a melhor maneira da gente aprender a orar é vendo os exemplos da Bíblia. Como os homens e as mulheres de Deus oravam na Escritura. Qual que era o tema das orações deles? Qual que era o jeito que eles se colocavam diante de Deus? Sobre o que eram os pedidos deles? Qual que é a maneira que eles falam com o nosso Pai? Qual que é a maneira que eles se colocam diante do Senhor? A gente tem vivido em tempos onde a oração tem sido negligenciada. Vivemos em tempo onde a oração ela foi raptada como se fosse uma conversa de emocionalistas e terapeutas. A gente ora para a gente se sentir bem. A gente ora para receber bênçãos espirituais ou para receber algum resultado que a gente quer de Deus. Só que durante essa jornada a gente tem tentado caminhar numa percepção de que oração não é para mudar Deus. Eu não me coloco diante de Deus como se Ele não soubesse o que está acontecendo no mundo. Eu não me coloco diante de Deus como se eu precisasse de algo urgente e que Ele tem que sair daquele trono, tirar os braços cruzados e fazer alguma coisa para mim.
A oração, ela não é um meio para manipular Deus, mas a oração, ela é um contato de um pecador, de uma pecadora com o Pai. E é nesse contato onde pecadores se aproximam de Deus, em que a gente é transformado. Então a oração não é um método de manipular Deus, porque quem precisa mudar não é Deus, mas sou eu. E é quando a gente se coloca nesse sentimento em oração, como seres humanos que necessitam ser transformados, que a gente começa a amadurecer espiritualmente, que a gente começa a entender o que Deus está fazendo no mundo e o que Deus quer da gente. Infelizmente, a espiritualidade de hoje criou o que eu chamo de Deus delivery. Quando a gente está com fome, quando a gente está precisando, a gente disca para o delivery, a gente abre o app do iFood e pede lá a comida para chegar na nossa casa. E se o entregador demora mais que 40 minutos, misericórdia. Aí a gente já fica bravo, já dá 1 estrela, já reclama da loja, já liga no estabelecimento, cadê minha pizza? Eu estou há 40 minutos esperando. E infelizmente a gente criou um Deus delivery, onde a gente se aproxima de Deus cheio de pedidos. E às vezes a gente ora e não chega. E a gente trata igual a gente trata o iFood. Ué, cadê meu pedido? Eu estou orando faz tanto tempo. Eu estou pedindo faz tanto tempo. Eu já fiz campanha, eu já jejuei, eu já pedi. Eu já fui nessa igreja, eu já fui naquela igreja. E cadê? Eu vou dar 1 estrela para esse Deus. Eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar, porque eu quero a minha resposta. Nós, infelizmente, criamos a espiritualidade do Deus delivery, que não é mais o Deus soberano, que na verdade o soberano é eu e você. E Deus existe para fazer a minha vontade, para dar o que eu preciso. Por isso que é importante a gente redescobrir o verdadeiro significado da oração. É importante a gente arrancar essas distorções do nosso pensamento, da cultura em que a gente foi moldado e entender o real significado da oração. E para isso, a gente vai entender, através desse exemplo, dessa oração de Paulo, como a gente ora. O que é uma oração de verdade? E eu acho fantástico a carta aos Efésios, porque é a carta de Paulo onde ele mais fala de oração. Se você pegar a carta de Paulo aos Efésios, vai aparecer várias vezes eu oro. No 1º capítulo Paulo ora, no 2º capítulo Paulo ora, no 3º Paulo ora, no 6º Paulo fala de oração. Todas as vezes durante essa carta Paulo está falando de oração. Então, é muito claro a importância que a gente tem que dar para esse texto quando a gente vai falar de oração. Todo líder de ministério de intercessão, toda pessoa que gosta de orar, toda pessoa, homem e mulher, que se diz pessoas de oração, devem se apoiar nessa carta para aprender como se ora, para aprender como uma mulher, como um homem de Deus ora. E para isso eu quero recapitular o texto que diz assim no versículo 14. Por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso é para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que vocês estejam arraigados e alicerçados no amor. Desse modo, vocês vão perceber, junto com todos os santos, qual que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo o entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na igreja de Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo começa esse texto no versículo 14 dizendo, por essa razão eu oro. Paulo ele tem uma motivação para a oração dele. E se a gente vê o contexto dessa carta, se a gente vê alguns versículos antes, para a gente descobrir qual que era a razão de Paulo orar, era a graça de Deus que foi manifestada a todos
O motivo que faz Paulo dobrar os seus joelhos é quando ele percebe a maravilhosa graça de Deus que atingiu pecadores perdidos e os levou à salvação. A razão do porquê que Paulo está orando no capítulo 3 é porque no capítulo 2 ele disse: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas pela graça vocês foram salvos. O motivo que faz o apóstolo dobrar os seus joelhos é a graça que o alcançou. É o sacrifício de Jesus que transformou a vida de todo mundo para sempre. Por isso, em primeiro lugar, a gente pode aprender, de acordo com esse texto, e nos perguntar: por qual motivo você tem orado? Qual é a razão que faz você dobrar os seus joelhos? E infelizmente, a maioria de nós oramos só quando a coisa está feia. Muitas vezes nós só somos motivados a orar, a jejuar, quando alguma coisa dá ruim. Quando alguém está doente, quando a gente perde o emprego, quando a situação está preta. Muitas vezes a motivação da gente dobrar os nossos joelhos, da gente jejuar, da gente ler a Bíblia, é quando acontece algum furacão na nossa vida. Só que Paulo nos ensina que, em primeiro lugar, a motivação que deve nos levar a ajoelhar e a orar, não é quando a coisa está preta, mas é pela graça maravilhosa de Deus. Ou seja, você não precisa esperar a situação ficar ruim na sua vida para você lembrar que Deus existe. Você não precisa deixar as coisas piorarem. Você não precisa esperar tudo ficar difícil, um furacão acontecer, para você lembrar que precisa jejuar, que precisa orar, que precisa ler a Bíblia. Mas a razão de nós orarmos é a graça de Deus. Isso deve ser a motivação principal. Às vezes a gente fica procurando razão e a gente não precisa mais de nada. Paulo é muito claro, a gente estava perdido. A gente costumava viver como cegos, satisfazendo os desejos do nosso coração pecaminoso. A gente estava perdido, a gente merecia a ira de Deus. E Ele, por graça, sem a gente merecer, nos amou, morreu em nosso lugar. Que motivo mais você e eu precisamos? O que Deus precisa fazer mais para fazer com que a gente se ajoelhe e ore mais durante a nossa semana? Ele precisa te dar o carro do ano. Ele precisa abrir a porta de emprego. Paulo nos ensina que a motivação da oração não são as bênçãos que Deus pode dar, não são os pedidos que Deus pode realizar, e nem são as situações complicadas que a gente está vivendo, mas toda a motivação, toda a razão para a gente orar já foi dada na cruz. A gente não precisa de mais nada. Às vezes a gente fica procurando resposta, motivação. Tem crente que deixa de vir para a igreja e fala: não, estou esperando Deus tocar no meu coração para eu voltar. Meu irmão, tocar no coração. Ele já enviou o próprio Filho na cruz para morrer no nosso lugar. Que mais que precisa fazer se o sacrifício de Cristo não é suficiente para você ser impactado e se colocar de joelhos como o apóstolo se coloca? Nada vai fazer você fazer isso. Nada. Pode vir a bênção que for. A situação pode estar o mais difícil possível, você não vai verdadeiramente orar. Porque se a graça de Deus não é suficiente para quebrantar o seu coração e quebrar os seus joelhos para orar, nada mais será. Por isso, em primeiro lugar, a gente aprende através do exemplo da oração de Paulo, que uma oração verdadeira vem de uma motivação correta. Qual é a nossa motivação para orar? Qual é a razão que faz você acordar de madrugada? É a salvação que Deus te deu? Ou é só quando a situação está difícil? Em segundo lugar, Paulo ele ora por uma transformação no interior.
Durante o versículo 14 até o versículo 21, Paulo, quando ele fala de riquezas da glória, ele não cita nenhuma riqueza material. Paulo, ele não ora para que o governo mude, por incrível que pareça. Paulo, ele não ora para Deus o abençoar financeiramente. Não estou falando que isso é errado, mas eu quero que vocês percebam um exemplo do apóstolo. Paulo, ele entende que quando ele está em contato direto com Deus em oração, cada minuto é extremamente precioso. De modo que ele não tem coragem de mudar o conteúdo da oração dele, se não orar por transformação. Paulo, ele ora para que as riquezas da glória de Cristo fortaleça poderosamente o nosso íntimo. A oração de Paulo é por transformação. Paulo ora para que o nosso coração esteja arraigado e alicerçado em amor. Paulo ora para que a gente seja diferente, transformado, mais parecido com Jesus. Paulo ora pela igreja. E muitas vezes o nosso conteúdo da oração é totalmente diferente do exemplo que a gente vê na Bíblia. E isso me entristece muito. Eu vejo igreja que decide doar minutos de oração, horas de oração, pelo STF. Meu irmão, não tem coisa mais importante para orar, não? Eu não vejo Paulo orando ou fazendo manifestação política para tirar o imperador do governo. Desculpa, tenho que ser sincero, nunca vi. Se alguém me mostrar alguma carta do apóstolo Paulo, algum escrito, que Paulo fala, meus irmãos, essa é a hora, vamos juntos, vamos fazer uma corrente de oração, e hoje Nero vai cair, hoje o imperador cai, vamos lá na Avenida Jerusalém, fazer uma passeata com a bandeira de Israel, e vamos marchar para Deus nos dar de novo o nosso país. Nunca vi. Não, nunca vi. Nunca vi Paulo pegar um megafone e ir na rua e falar, presidente, você vai sair. Não, nunca vi. E às vezes eu fico pensando, o que a igreja brasileira está fazendo? Totalmente desfocada. Como estão sendo gastos os nossos púlpitos? Como estão sendo gastos os nossos minutos? Briga política, apoiando o lado B, lado A. Pelo amor de Deus. Paulo vivia num contexto em que não era um presidente da república. Refresquem a memória de vocês. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, era um império que dominava. E sabe o que isso significa? Que eles não tinham liberdade. Significa que se eles não pagassem os impostos, eles morriam. Significa que um soldado romano podia entrar na casa de alguém e fazer o que queria, a hora que quisesse. Significa que o imperador devia ser adorado como Deus, e se não fosse, você morria. E nesse contexto, eu não vejo Paulo orar uma vez para o imperador cair. E isso não é coincidência não, gente. Paulo está nos ensinando para que a igreja serve, sobre o que a igreja ora, sobre o que a igreja se une. Eu não estou falando que a igreja tem que ficar votando nulo, branco. Sua opinião política é você e Deus, tanto faz. Vote, tenha sua posição política sobre o que você acha que é a coisa mais parecida com a Escritura. Mas agora, eu tenho visto uns excessos, gente. E sendo bem direto, eu oro, não para que você vá na Avenida Paulista se vestir de verde e amarelo, mas eu oro para que as riquezas da glória do Senhor transformem quem você é. Eu não oro para que você suba em cima de um trio elétrico e fique gritando popcorn. Não vou fazer isso. Pelo amor de Deus.
A gente tem que orar para que a gente perceba qual que é a largura, comprimento e profundidade do amor de Cristo em nós. A gente tem que orar pelos perdidos, a gente tem que orar por quem não foi salvo e não se distanciar deles. É uma turma que fala que é crente, mas tem o ódio do bem. Nunca vi isso, não existe ódio do bem. Existem pessoas que oram por amor. A oração de Paulo não é para mudar a política, a oração de Paulo não é pela economia, a oração de Paulo não são por essas coisas, são para que a gente seja transformado. Qual tem sido o conteúdo da sua oração? Sobre o que você tem orado? O que tem te motivado a sair de casa? Você tem ido atrás de quem? O seu humor está baseado em quem? A sua vida está pautada em quem? Paulo nos ensina que uma oração de verdade é uma oração que preza por transformação espiritual. A vida cristã, ela não é uma linha reta, a vida cristã é uma escada, e a gente só vai conseguir passar para o próximo degrau se a gente tiver contato com Deus, e Deus não quer que a gente fique no mesmo degrau a vida inteira. Deus quer que a gente amadureça. Deus quer que a gente perceba cada vez mais a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. E é só através da oração que isso vai acontecer. Então, quando a gente ora, quando a gente orar, é importante a gente entender, como a gente viu em primeiro lugar, qual tem sido a nossa motivação a orar, a jejuar, a dobrar os nossos joelhos, e em segundo lugar, qual é o conteúdo da nossa oração. Sobre o que a gente tem conversado com Deus. Paulo nos ensina que o conteúdo da nossa oração deve ser transformação espiritual. Em terceiro e último lugar, diz o texto, versículo 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Quem é neopentecostal nessa hora até roda. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais? Ô glória, agora vai. Agora é a hora de eu pedir o que eu quero, porque Deus vai fazer infinitamente mais do que eu estou pensando. Então, se eu pedir um carrinho mais barato, Deus vai dar um carro muito melhor. Se eu pedir para que o meu primo venha para a igreja, Deus traz a família inteira. Se eu pedir alguma coisa, Deus vai fazer infinitamente mais. Mas será que é disso que o texto está falando? Sobre o que Paulo está orando? Que Deus vai fazer infinitamente mais? É por transformação espiritual. É para a gente ser diferente, para a gente não ser mais como nós éramos ontem. Deus é infinitamente mais de fazer o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós, para a transformação de vida. Então, em terceiro e último lugar, um exemplo de oração de Paulo aponta para a glória de Deus e nos coloca em missão. Tudo na nossa oração, tudo o que Deus faz termina na glória a Ele. O versículo termina, a Ele seja a glória. As nossas orações devem apontar para a glória de Deus e não para a glória nossa. Quando a gente ora pedindo carro, a glória é nossa, não é de Deus. Quando a gente ora nessa petição, como se Deus fosse um Papai Noel, a glória é nossa. A gente que quer as coisas, e nisso quem vai ser glorificado sou eu, porque eu vou ter o que eu quero. Orações verdadeiras, o exemplo que Paulo traz, são orações que apontam e glorificam a Cristo. Ele é que deve ser glorificado. Em Apocalipse, quando a gente vê o céu adorando, a gente vê eles glorificando a Deus. A oração não aponta para nós mesmos, a oração aponta para Cristo, e naquilo que Ele faz em nós, quer nos transformar e nos levar à vontade dEle. Por isso, em terceiro e último lugar, a oração glorifica a Deus e nos coloca em missão, porque a oração não deixa a gente permanecer como a gente está. Quando a gente ora, é impossível a gente ficar em paz de verdade, no sentido com o pecado. Não, a gente não se aquieta,
até a gente mudar, até a gente vencer, até a gente melhorar, porque a gente está tendo contato com Cristo, a gente está tendo contato com o amor de Cristo. Então, quando nós oramos, a gente é transformado, a gente é direcionado na missão de Deus. E muitas vezes as nossas orações não falam nada sobre missão. Os maiores avivalistas, pode pesquisar na internet, procurar livro. Os caras que mais fizeram sucesso, entre aspas, transformando o mundo por causa do Evangelho. Jonathan Edwards, John Wesley, toda essa turma, Savonarola, eles tinham algo em comum. John Knox, João Calvino, todos tinham uma coisa em comum: o estilo da oração. Mesmo em séculos diferentes, esses homens oravam sempre a mesma coisa. Dá-me almas, Deus, senão eu morro. Me dê pessoas para eu pregar o Evangelho. Me direciona na sua vontade, na sua missão. Homens e mulheres de Deus são pessoas que se colocam diante de Deus para glorificar Ele. E não existe nada que glorifique mais a Deus do que a pregação do Evangelho. Pessoas que oram são pessoas que oram para ser colocadas na missão. Durante as orações da sua semana, quantos minutos você gasta orando pelos perdidos? Quantas lágrimas você gasta pelos perdidos? Quanto tempo você ora para o Senhor colocar pessoas no seu caminho para você pregar? Às vezes as nossas orações são só pedidos. A gente ora por tudo, menos pelos perdidos, menos para que Deus mande mais pessoas, e isso está errado, porque uma oração que glorifica a Deus é uma oração que nos coloca em missão. É uma oração que chacoalha a igreja, que acorda a gente e fala: você deve pregar o Evangelho, você deve ser colocado na vontade de Deus, porque quando a gente entende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, eu não consigo reter esse amor para mim, mas eu preciso falar aos outros, eu preciso orar aos outros, porque é assim que eu glorifico a Deus na minha vida. E eu quero concluir dizendo, em primeiro lugar, ore pelas motivações corretas. Não ore só quando as coisas ficarem difíceis, meu irmão. Não ore só quando acontecer uma tempestade, porque isso até os pagãos fazem. Você não precisa mais de nenhuma motivação, você não precisa mais de nenhum ânimo. Se o que Jesus na cruz fez ainda não é suficiente, você precisa orar mais ainda, porque não é possível que o sacrifício perfeito de Cristo, por um miserável pecador que sou eu, não é o suficiente para eu orar. Reexamine quais são as suas motivações para você dobrar os seus joelhinhos no quarto e orar mais. Que seja a graça de Deus e que ela seja suficiente. Segundo lugar, ore buscando transformação e não solução. Deus não quer oração que busca solução. Deus quer oração de pessoas que reconhecem a condição miserável que vive. Bem-aventurados os pobres de espírito. Orações que tocam o coração do Pai são orações de pessoas que falam e admitem que dependem totalmente do Senhor. São orações que buscam transformação. E em terceiro e último lugar, não desconecte oração de missão. Nós glorificamos a Deus quando a gente obedece a Ele, quando a gente está na missão, quando a gente está olhando para os perdidos, quando a gente está pregando o Evangelho, aonde a gente está inserido. E concluindo, lembrem-se que acima de tudo, nós podemos ter esse acesso em oração, porque Cristo nos permitiu. Ele é a ponte que nos une com o Pai. Cristo orou por nós, Cristo orou por você, e foi através da oração de Cristo que eu e você somos capazes de orar ao Pai.
Paulo não pede riqueza, fama, saúde, conforto, mas a única coisa que ele pede é transformação, profundidade, plenitude, glorificar a Deus, missão. Por isso, ore, mas com as motivações certas, com os exemplos certos, com as referências certas. Fica de pé em nome do Senhor. Que o alvo da nossa oração seja Cristo. Que a gente se esvazie de nós mesmos, que a gente se esvazie dos nossos pedidos egoístas e olhemos para Cristo. Ele é a referência, Ele é o exemplo, Ele é aquele que, embora sendo Deus, se fez servo. Ele é aquele que, embora pudesse transformar as pedras em pão, decidiu ficar em jejum. Ele é aquele que orou por nós, Ele é aquele que intercede pela igreja, Ele é aquele que nos deu um novo e vivo caminho e um acesso ao Pai. Antigamente só tinha contato com Deus o sumo sacerdote, mas Cristo rasgou o véu para que nessa noite, para que nessa vida a gente tivesse mais uma vez contato com Deus. Honre isso que Cristo fez, honre a obra de Cristo. Viva para Cristo, porque se Ele for o seu foco, as suas percepções, a maneira que você vive e a maneira que você ora será diferente. Quando Cristo for a sua referência, o seu exemplo, a fonte do seu prazer, você terá uma vida de oração. Aí sim, as suas orações serão respondidas e a oração de um justo poderá muito em seus efeitos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor nos ministrou nessa noite. Nós oramos e agradecemos, Pai, porque nós reconhecemos a necessidade que a sua igreja tem de aprender mais sobre oração, de praticar mais a oração. Nós confessamos que estamos muitas vezes cansados, fracos, raquíticos, desnutridos de oração. Mas nós oramos para que Cristo venha acender mais uma vez essa chama no nosso peito. Venha acender mais uma vez homens e mulheres que dobram seus joelhos durante a semana, quando ninguém está vendo, e oram pelos perdidos, oram pela igreja, oram por transformação, oram para que conheçam cada vez mais a Cristo. Levanta, Senhor, mais uma vez, homens e mulheres dispostos a dar um passo além, dispostos a ir mais fundo, a ir mais profundo na sua presença, que amem o Senhor acima de todas as coisas. Levante a sua igreja num clamor por oração. Ensina-nos a orar, nos dá exemplos de oração verdadeiros e transforma a maneira com que a gente ora, em nome de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.